motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Nós estamos aqui, como é de conhecimento de a maioria dos irmãos, que a gente está no isolamento por causa do coronavírus, que a minha família toda está com o vírus agora. Mas eu quero agradecer principalmente e primeiramente ao meu Deus, que Ele tem nos ajudado até aqui. E a sua graça que nos basta tem se manifestado na minha vida, na vida da minha família toda. E eu agradeço e louvo ao Senhor por isso. E quero agradecer também aos irmãos pelo seu apoio, pelas orações, por cada mensagem que eu recebo todos os dias dos irmãos. E eu queria deixar essa palavra com os irmãos porque eu vejo o agir de Deus na vida de cada um. Essa palavra está em Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu estou vendo, eu vejo que a igreja está vivendo esse verdadeiro evangelho, esse evangelho de amor, esse evangelho que o Senhor Jesus nos deixou para que andássemos em boas obras. E eu estou vendo isso, eu estou vivendo, e eu louvo ao Senhor pela vida de cada um. E agradeço a ajuda dos irmãos, aos que ligam, aos que mandam mensagem, os que vão até na minha casa e deixam alimentos. Eu estou vendo que os irmãos realmente, eles estão andando de acordo com a palavra do Senhor. E eu agradeço de coração e agradeço infinitamente a Deus, porque eu sei que o Espírito Santo do Senhor que está fazendo isso na vida dos irmãos. Obrigado, irmãos, muito obrigado por todo o apoio que eu tenho recebido. Que nós continuemos assim nos caminhos do Senhor firmes. Não importa o problema, a doença, a preocupação, o problema que estejamos passando, o nosso Senhor sempre será o nosso Deus, independentemente da nossa situação, independente da dor que nós sintamos, independente da tristeza que nós estivéssemos passando, Ele é Deus e Ele merece toda a honra e a glória. Obrigado, irmãos, por tudo. Eu quero agradecer cada um. E obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. O Lucas também vai deixar uma palavra para vocês aqui. Diga. Ya. El Señor es mi pastor y
nada me faltará. Amém. Ele nunca nos faltará e Ele tem nos ajudado até aqui. Boa noite para vocês e boa semana, irmão. Deus abençoe. Olá, graça e paz. Vamos hoje refletir no Salmo 45. No Salmo 44, que nós vimos no último domingo, nós estudamos sobre o remanescente fiel. Esses últimos salmos que nós temos estudado têm refletido um pouco várias tristezas que Davi teve ao longo da sua vida. Tristeza por ser disciplinado, tristeza por estar muito longe, afastado, isolado, tristeza por estar doente. E no domingo passado nós vimos então essa questão do remanescente fiel. A nação de Israel como um todo, as 12 tribos, filhos de Jacó, foram chamadas por Deus, tiveram uma aliança com Deus para então se tornarem o povo de Deus. Deus fez alianças de promessas de abençoar a nação de Israel, mas o comportamento deles também poderia trazer maldições. E ao longo da história nós percebemos vários momentos Deus disciplinando a nação de Israel. E muitas vezes, por causa da aliança de Deus com a nação de Israel como um todo, pessoas que eram fiéis a Deus acabavam sofrendo por causa da desobediência da nação como um todo. Então o que Davi tratou no Salmo 44 é a respeito do remanescente fiel, isto é, geralmente é sempre um pequeno grupo que, apesar das circunstâncias exteriores, das tentações, da evolução social, eles se mantiveram ao lado de Deus, fiel a Deus, não sofriam as pressões e se mantiveram firmes diante de Deus, e amando a Deus e obedecendo a Deus sobre todas as coisas. Então é para esse remanescente fiel que o salmista escreveu o Salmo 44. Então ele fala que o remanescente fiel, ele conhece a Deus e por causa disso ele serve a Deus, ele reconhece e padece, ele sabe que aquele sofrimento é real, apesar disso ele mantém a sua fidelidade, mas mantém também a esperança. Aquele que não pertence ao remanescente fiel, quando a provação, quando a disciplina vem, ele murmura, ele se rebela ainda mais contra Deus e abandona definitivamente a Deus. Por quê? O seu coração não foi transformado, não foi regenerado. Mas o remanescente fiel, mesmo disciplinado dentro do seu próprio país, dentro da sua própria nação ou dentro da sua própria igreja, sofrendo as consequências da desobediência da maior parte das pessoas, ele renova a sua esperança, ele mantém-se firme e aguarda a restauração que Deus vai trazer somente para os remanescentes fiéis. Como eu falei, os últimos salmos parece que foram um pouco tristes e pesados, porque falavam de momentos de angústia de Davi, de tristeza por disciplina, por doença, por isolamento, e por esse momento que Davi falou que ele pertencia a um pequeno grupo de pessoas que se mantinham fiéis a Deus. Mas agora no Salmo 45 nós vamos ver uma virada muito grande. E parece que é de propósito essa ordem que Esdras colocou os salmos. Ele vem tratando de lutas, de disciplina, de correção, mas parece que tudo é uma preparação para a noiva de Deus, para um casamento. Então, todo casamento tem uma agitação muito grande, tem agonias, tem sofrimento. Muitas vezes parece que não vai dar certo aquele casamento. E em cima da hora, normalmente, quase todas as noivas chegam um pouco atrasadas por causa do sufoco. Padrinhos que não se aprontam, que chegam atrasados, a própria maquiagem, o vestido, aquele sofrimento, aquela angústia de que não vai dar certo. E muitas vezes nós ouvimos da boca das noivas falar: eu não quero mais, é muito problema, é muita dificuldade, eu vou desistir do meu casamento. Não sei se alguma noiva já desistiu por causa desse sofrimento dos preparativos. Mas, quando abre-se as portas da igreja, o noivo está lá na frente, esperando a noiva, a chegada da noiva. Quando abre-se as portas e a noiva adentra então ao lugar onde será realizado o casamento, todas as noivas
estão muito lindas, estão bonitas, radiantes, e todos os olhos daquele lugar se voltam para ela e olham dos pés à cabeça. E isso é tão visível no olhar, no sorriso, nas mãos trêmulas do noivo que está aguardando. Os pais cheios de orgulho e os convidados e padrinhos honrados por aquele momento. Não sei qual foi o objetivo de Esdras, mas ele coloca esse Salmo 45, uma canção de amor, uma canção simples, mas que alguém, diante daquilo que Deus vai realizar, coloca essa grande melodia, esse poema a respeito do casamento do século. Então, o Salmo 45 ele vai falar sobre o casamento mais esperado dos séculos dos séculos. Sempre quando nós somos convidados para um casamento, nós ficamos aguardando. E algumas vezes vemos lá o local que vai ser realizado. E quando participamos de alguns casamentos, esses locais, além da beleza natural, da beleza fixa, eles são ornados, eles são arranjados com flores, com enfeites, e se torna um lugar muito bonito, memorável. E hoje, com a facilidade que nós temos com os celulares de filmar, de gravar, nós filmamos cada detalhe, os enfeites, a comida, os docinhos, o bolo, os arranjos, as flores, e ficamos muito orgulhosos, muito contentes, muito gratos aos noivos por nos ter convidado. Mas o casamento mais esperado dos séculos, ele não apresenta tanto o ambiente. A beleza desse casamento não está tanto no lugar. É claro que esse casamento vai ser num lugar muito bonito, maravilhoso, porque é o casamento do Messias com a sua noiva. E se tem uma coisa que nós vamos sempre encontrar em Deus, é o reflexo da beleza, de algo, daquilo que é belo, daquilo que é atraente, daquilo que é agradável aos olhos. Então é claro que quando isso acontecer, esse casamento vai ser algo muito bonito. Mas o que importa, que o texto, que esse poema reflete para nós, a preocupação não é tanto o lugar, mas é quem são os personagens desse casamento. Quem é o noivo e quem é a noiva. É perigoso olharmos para esses salmos e alegorizarmos, tentarmos explicar detalhes. Esse salmo é uma tentativa de nos levar, juntamente com a nossa mente, para aquele momento onde estaremos selando o nosso relacionamento definitivo com Deus, com Jesus, e morando para sempre com Ele. Então é uma tentativa aqui que o salmista encontrou para mostrar essa celebração definitiva. Nós já somos noivas de Cristo como igreja, não individualmente. Não somos princesas, não somos rainhas individualmente, mas ao pertencermos à igreja, nós pertencemos à noiva de Cristo, a qual Deus comprou com seu próprio sangue e entregou a Jesus, porque foi o próprio sangue de Jesus que comprou a sua linda noiva. Vamos ler esse salmo, tirar algumas aplicações para nós, alguns entendimentos. Vamos lá? A primeira parte desse salmo vai falar sobre o noivo. É como se fosse uma apresentação do noivo. Alguns casamentos hoje em dia, alguém conta um pouco a história. Eu participei de um casamento aqui no Japão que foi muito interessante. Alguém contou a história do noivo. E o próprio noivo relatou a sua história até chegar ao encontro com a sua noiva. E depois a noiva também contou a sua história, fez agradecimentos e até encontrar-se então com o noivo. E aí os dois prometeram viverem juntos e amando fielmente um ao outro. Mas alguns casamentos alguém conta a história, alguém projeta um filme desde quando era bebezinho e tem momentos assim cômicos, momentos alegres. Então aqui esse salmo vai fazer isso, ele vai apresentar em primeiro lugar o noivo e depois vai apresentar a noiva. Vamos ver
Então, as qualidades desse noivo. Em primeiro lugar, o Salmo fala que o noivo, ele é abençoado eternamente por Deus. Como é difícil hoje as moças e as mulheres, né, olharem para um homem e terem confiança que será que esse cara é um rapaz abençoado por Deus? Será que eu estou realmente conhecendo o caráter, o coração, o que ele pensa? Será que ele só está tentando criar uma imagem para tentar ganhar a simpatia minha, dos meus pais, dos amigos? Há muita liquidez no caráter e nos relacionamentos das pessoas. Enquanto interessa, enquanto está bem, eu continuo, mas a facilidade de mudar as direções é muito grande. Então fica muito difícil, tanto para homens como para mulheres, quanto para jovens e moças, se envolverem no relacionamento. Então sempre as pessoas hoje em dia estão com o pé atrás, porque a fluidez, os relacionamentos líquidos estão prejudicando algo que seja muito mais perene, algo que seja eterno, até que de repente a morte venha separar o casal. E aquela frase que nós vemos hoje nas promessas, nos votos, né? Prometo ser fiel até que a morte o separe, é simplesmente uma frase dita para um procedimento ali no casamento. Mas as pessoas não pensam naquilo que estão falando. Por quê? Enquanto o amor durar, enquanto houver interesse, eu continuo, mas não quero sofrer, eu estou aberto a novos relacionamentos. A coisa ficou muito mais fácil, facilitada. Mas aqui esse salmo fala que esse noivo é uma pessoa abençoada eternamente por Deus. Ele tem um caráter firmado, imutável e demonstrado por Deus para com as pessoas. Vejam o que esse salmo fala. Lindas palavras comovem o meu coração. O salmista começa a dizer a respeito dele. Por que ele gerou esse salmo? Ele está contemplando, ele está presente nesse casamento e o seu coração então é motivado, ele quase está derramando lágrimas de alegria e o seu coração é motivado a escrever essas palavras diante daquilo que ele está vendo. Ele fala, lindas palavras comovem meu coração, recitarei um belo poema a respeito do rei, pois minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Então parece que é um amigo do noivo que está ali durante, então quando o noivo é apresentado, então ele vai recitar esse poema. E ele fala que ele tem uma habilidade para escrever isso, ele está motivado, e isso tudo é verdade. Então ele fala, tu és o mais belo de todos, palavras graciosas fluem de teus lábios. Sim, Deus te abençoou para sempre. Uma das primeiras qualidades que esse convidado que está presente nesse casamento vai falar a respeito do noivo é que sai graça da boca do noivo. A beleza aqui, como a Bíblia fala, que é confessada por esse convidado do noivo aqui, dizendo que ele é o mais belo de todos, mas essa nuance, essa percepção que esse convidado do noivo tem, é que ele é o mais belo de todos que estão ali, porque a sua boca transmite graça. Algumas vezes a gente vê uma moça, uma mulher, um rapaz que é bem aformoseado, o seu corpo é bem trabalhado, bem harmonioso, o seu rosto, e a pessoa se faz ali, tem a sua postura, tudo, cativa as pessoas, mas quando abre a boca, ou quando a sua língua, a sua boca revela o que está no seu coração, tudo aquilo não serve para nada, tudo aquilo ficou feio. Então essa beleza que esse convidado noivo está falando a respeito do noivo, está relacionado àquilo que ele fala, como ele conversa com as pessoas, que as suas palavras fluem com muita graça. Por quê? No seu coração está a bênção do Senhor, está a palavra do Senhor. Então é uma qualidade espetacular. Porque muitas vezes no relacionamento não são a capacidade física, a beleza física que vai manter a alegria no casamento.
mas as palavras elogiam, elas conquistam, elas animam, mas elas com 2, 3 palavras você pode destruir por muitos dias aquela alegria que tinha no relacionamento. As palavras são perigosas. Nossa língua, nós vimos no estudo recente, que ela é poderosa, mas ela é pervertida, ela é poluída. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se não houver o controle de Deus no nosso coração, a nossa língua, a nossa boca não vai trazer palavras de graça. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim somente aquela que transmite graça. E não tem outro relacionamento mais importante que haja necessidade de palavras com graça do que o casamento. Homem e mulher, marido e esposa, esposa e marido, mas durante o tempo de casado, ao longo do tempo de casado, algumas vezes palavras felinas, palavras duras, passam a ser hábito no relacionamento. E, de repente, toda aquela alegria, aquela harmonia, aquela singeleza se torna algo seco. E o amigo do noivo, ele está falando que o noivo está abençoado para sempre, eternamente. Então é alguém que ama a Deus, que tem Deus no seu coração, o caráter de Deus, e não é algo que ele aprendeu por alguns dias, alguns momentos. É algo que faz parte do seu caráter, da sua vida, da sua personalidade. Então, o amigo do noivo está falando do noivo para a rainha entender com quem ela está casando. Não é um alerta, mas é uma valorização para a própria rainha, para a própria princesa. Em segundo lugar, esse amigo do noivo vai falar a respeito do noivo que ele tem um poder soberano irresistível. Olha o que esse amigo fala: põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro. Então é um homem que trabalha, trabalhador, responsável, que luta. Tu és glorioso e majestoso, isto é notável, é honrado. Em tua majestade cavalga para a vitória e defende a verdade. Não busca o engano, não busca atalhos, mas caminha para ter sucesso, caminha para aquilo que é compensador, que é a sua recompensa pelo teu trabalho duro. Quantos maridos hoje são sustentados pelas esposas e vivem uma vida com muita mentira? Esse noivo aqui, ele é majestoso, ele é glorioso e ele cavalga para a vitória como se recebesse os méritos. Então ele recebe a sua honra e defende a verdade, não busca atalhos, não esconde nada. E apesar de ser tão poderoso, ele é justo. Ele caminha, cavalga para a vitória e defende a verdade, a humildade e a justiça. A tendência perigosa é quando nós temos sucesso na vida, a humildade seja dissipada e passamos a não ser mais justos por causa do poder que nós temos, por causa daquilo que conquistamos. Tratamos as outras pessoas de forma ruim, os nossos empregados, os nossos amigos, de forma injusta, porque queremos mais. Mas o sucesso desse noivo aqui não sobe a cabeça. Ele mantém a humildade e mantém a justiça. Ele avança e realiza feitos notáveis. Ele sempre está progredindo, não está estagnado. Tuas flechas são agudas e atravessam o coração de teus inimigos. As nações caem ao seu pé. Não é uma pessoa que depende dos inimigos, não faz acordos escusos, acordos ruins com aqueles que tentam destruir a própria família, mas os inimigos submetem a ele. Ele está acima, ele mantém a sua postura digna de um homem trabalhador, de um homem esforçado. Então ele não se sujeita, e os inimigos caem facilmente, estão submissos a ele, por sua justiça, por sua verdade, por sua humildade e por seu trabalho digno. Então que
esse noivo, o amigo do noivo falou a respeito do noivo. Ele tem um poder soberano e irresistível. Ele é dono do seu nariz e não é dependente. Não faz acordos com inimigos. E os inimigos se submetem ao seu padrão de vida. O noivo ainda, na boca desse convidado, o noivo, dessa pessoa que está cantando esse poema, ele tem uma justiça incorruptível e nobre. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria mais que sobre qualquer outro. Mirra, aloés e cássia perfumam tuas roupas. Em palácios de marfim, instrumentos de corda te alegram. Entre as mulheres de tua corte há filhas de rei. À tua direita está a rainha, usando joias de ouro puro de Ofir. Então essa ideia de viver como nobre, mesmo muitas vezes com dificuldades, com não excesso de riqueza, mas é que ali na companhia as pessoas se alegram de estar juntos. É uma pessoa que atrai como se fosse perfume, um lugar perfumado, roupas limpas, cheirosas, saúde, vitalidade e alegria, óleo de alegria, uma pessoa alegre que não murmura, que atrai, que ajuda, que coopera, que agracia as pessoas pela sua sabedoria. Pessoas então vão atrás buscando ajuda para a justiça. E é uma pessoa que vai fazer alianças, que vai ter pessoas sérias, nobres, nos seus como aliados. É o que o versículo 9 fala. Entre as mulheres de tua corte há filhas de reis. Isso é, ele fez alianças com outros reis. Os reis não são inimigos dele, mas fizeram aliança. E à direita dele vai estar a rainha, usando joias de ouro puro de Ofir. Era uma raridade isso. Então ela vai demonstrar toda a sua honra. Ele é um parceiro leal à sua esposa. Ele é um aliado leal a pessoas nobres. Ele não tem pessoas desonradas como seus aliados, mas pessoas dignas. Então, esse amigo do noivo, ao revelar, ao expor quem é o noivo, ele está praticamente expondo, se referindo àquilo que é Jesus. Mas também é um padrão para nós como igreja, para nós como família, para nós como casal. Uma coisa que é um alerta para nós, não é a sociedade que define o que é família, não é a sociedade que define o que é um casamento, não é a sociedade que define qual é o comportamento do marido e da esposa, é Deus. A ilustração, a comparação sempre vem de Jesus com a sua igreja. O apóstolo Paulo falou assim: maridos, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Então nós não podemos pegar modelos como artistas, esportistas, para seguir como exemplo para o nosso casamento, a nossa atuação como marido, como esposa. Mas o exemplo para nós é Cristo com a sua noiva, a igreja. Vamos ver então o que esse amigo do noivo, esse convidado especial no casamento, falou a respeito da noiva. É a segunda parte desse salmo. Então ele vai falar o que é a noiva. E ele então se dirige à noiva que já chegou, está lá ao lado do noivo, e ele fala: ouça, ó filha de rei, leve a sério o que eu digo. Então ele passa a se dirigir para ela e dá um grande conselho. O primeiro conselho é: esqueça seu povo e sua família. 5 vezes na Bíblia nós temos uma frase que se refere ao marido e à esposa. Deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Esse deixará é geográfico, é social, é emocional. Muitas vezes, nas culturas antigas dos patriarcas, eles moravam ao lado e fortaleciam ainda mais a família do seu pai e do seu avô. Mas tem que haver uma unidade que exclui o pai e a mãe,
a formação desse novo organismo que é o marido casado com sua esposa. E muitas vezes nós vemos casamentos prejudicados, destruídos ou afetados porque a esposa não esqueceu, não deixa de lado e ainda depende, tanto financeiramente como emocionalmente, ou faz com que os pais, tanto do noivo como da noiva, interfiram nas decisões do casamento. É claro que os pais do noivo, da noiva, sempre podem estar ali para um apoio, um encorajamento, um alerta, um socorro, mas essa unidade, ela deve ser na base do esquecimento. Esqueça seu povo e sua família. Por outro lado, aplicando isso à igreja, a igreja foi resgatada, foi escolhida por Deus no meio de um povo que era rebelde a Deus. Nós pertencíamos ao povo sem Deus, nós éramos idólatras, nós estávamos afastados, rebeldes, nós não conhecíamos a Deus, e ao nos tornarmos noiva e ao nos casarmos com Jesus Cristo, nós temos que esquecer o nosso passado. Nós temos que esquecer ao povo antigo ao qual nós pertencemos. Nós temos que esquecer que tipo de família contrárias a Deus nós pertencíamos. Então, como igreja, agora nós temos uma nova vida. Um novo compromisso. E nós não podemos estar vinculados ainda àquilo que era antigo e trazer isso para esse novo relacionamento. Nós temos que nos purificar, remover tudo aquilo que não agrada ao noivo. Então, o primeiro conselho que esse amigo do noivo fala aqui, esse convidado no casamento, esse poeta, ele olha para a noiva e fala: esqueça seu povo e sua família. O que passou, passou. Se o noivo te escolheu, não foi por mérito seu, mas agora lembre-se de quem você é esposa. Esqueça. Passou, passou. Não fique atormentada. O noivo já te escolheu. O noivo te vestiu e ele te ama ao ponto de dar a sua vida por você, para você estar hoje se casando com ele. Então, o que passou, passou. Não volte atrás, mas também não seja afetada pelas memórias de coisas que não agradam ao noivo. Seja sempre feliz, sempre um espírito novo, alegria, desfrute do casamento. Segundo conselho, e é quase que uma consequência que o passado, aquilo que você era, aquilo que você aprendeu, aquilo que você achava que era valor, passou. E ele entra numa área que é muito séria, muito controversa nos nossos dias. Ele fala o seguinte no versículo 11: pois o rei, seu marido, se encanta com a sua beleza, porque nós somos purificados, nós somos embelezados com o caráter de Cristo. Olha o conselho que ele fala: honre-o, pois ele é seu senhor. A cidade de Tiro a cobrirá de presentes, os ricos suplicarão por teu favor. Isto é, haja de forma correta, submissa, reverente ao seu marido. Nós, então, como igreja, devemos, então, sempre nos comportarmos como que Jesus é o nosso Senhor. Jesus não é um mordomo ou um marido que toda hora abre a carteira e dá dinheiro para nós gastarmos naquilo que nós queremos. Não, ele é o nosso Senhor. Nós devemos honrá-lo sobre todas as coisas e agirmos de forma reverente, temente e submissa. Esse é o padrão do casamento de Jesus com a igreja. O remanescente fiel é a igreja que submete e é reverente a Jesus Cristo. Qualquer igreja que é contra, que muda o padrão de Cristo, ela não faz parte do remanescente, ela não faz parte da noiva verdadeira. Ela pode até estar vestindo-se, aparentando que é, mas é uma adúltera, não pertence à noiva de Cristo. E em terceiro lugar, uma das últimas características aqui que esse jovem vai falar, esse jovem poeta vai falar para a noiva, ele fala a respeito dela. A princesa é uma linda noiva, belíssima em seu vestido dourado. Em suas roupas bordadas é levada até o rei, acompanhada de suas damas de honra. Forma um grupo alegre e festivo que entra no palácio real. Pedro, quando escreveu, ele fala assim, que não seja o adorno da mulher, o adorno externo, aquilo que
seja a glória dela, mas o seu caráter interno. Então, esse jovem está falando a respeito do caráter dessa moça. Ela é atraente por aquilo que ela é. O caráter dela é um caráter glorioso, ela reflete. Essa é a preocupação de todos nós. Não tem nada errado nós usarmos roupas boas de marca, se temos condições financeiras, não tem problema nenhum. Agora, quando trabalhamos para ter isso, para causar um impacto sobre as outras pessoas, o nosso caráter, mesmo usando muitas joias, usando muitas coisas caras, carros caros, que não tem problema nenhum, mas se o caráter não combina, não encaixa. Se o caráter não for nobre, toda a beleza externa é como se fosse um lixo, algo podre. Então esse jovem aqui que está falando da noiva, ele está admirado do conjunto todo. Aquilo que ela veste está refletindo e combina com o seu caráter. O próprio Jesus falou assim, não coloque pérolas num porco, não dê um banho num porco, não jogue pérolas para os cães, porque eles vão achar até que você está atacando eles, porque não combina. O caráter deles não tem nada a ver com aquilo que é tão precioso, aquilo que é tão belo. E esse jovem está falando da noiva, dizendo que aquilo que ela veste, aonde ela está, com quem ela está acompanhada, das damas de honra, tudo combina. Um reflete o outro. E no final, é justamente isso que esse jovem quer que essa princesa pense. Olha o que ele fala. Teus filhos, então eles estão casando, eles querem ter filhos, e essa é uma forma de propagar, de deixar um legado. Esse jovem fala para ela, teus filhos serão reis, como o pai deles. Tu os farás governantes de muitas terras. Eu darei honra ao teu nome por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Uma coisa interessante aqui é o papel da esposa. O rei será pai dos filhos dessa princesa, dessa rainha. Mas é muito interessante. O pai poderá ter uma influência muito grande, a importância da presença do pai é muito importante, mas a frutificação do legado, da herança do rei dependia da rainha. A rainha é que faria com que os filhos do rei fossem grandes administradores, homens de sucesso, com caráter semelhante ao rei. Então, o serviço da rainha era levar os seus filhos a terem o mesmo caráter do seu marido. O marido era o modelo, era o exemplo, ele deveria ser assim, mas a rainha que levaria os filhos, formaria o caráter, o coração, todo o pensamento, a dependência, para que eles fossem abençoados eternamente, como o rei foi. E, consequentemente, ela seria respeitada, ela seria honrada, por causa de ter sido uma mulher fiel, uma parceira leal e ter cumprido a sua missão de frutificar um grande legado do reino. É interessante que esse salmo fala que a rainha que seria conhecida. É interessante que, em outras palavras, o que esse amigo do noivo está falando aqui é que a rainha, ela reflete o caráter do rei. O marido reflete a glória da esposa e a esposa reflete a glória do marido. Da mesma forma, a igreja aqui na terra, ela é Jesus brilhando para as pessoas. O próprio Jesus disse para os seus discípulos, o mundo me conhecerá se vocês amardes uns aos outros. O amor de Cristo, aquilo que Cristo é, aquilo que é quando a igreja vive em verdade, em justiça, em graça. Então, quando a igreja vive dessa forma, nós vamos refletir aquilo que Cristo é. Nós, como noiva de Cristo, devemos ter o mesmo caráter de Cristo,
para que as pessoas conheçam quem Cristo é. E fazendo assim, nós vamos gerar filhos, novos filhos de Deus. E eles serão muito mais bem-sucedidos do que nós mesmos. Eles governarão a terra. Como será bonito o dia que Jesus Cristo revelar tudo isso para nós. Muitas vezes uma igreja bem pequena, uma igreja sem recursos financeiros, mas que foi fiel à sua palavra, que teve um caráter que refletia a Cristo. De repente gerou filhos e filhas que foram espalhadas pelo mundo e reinarão sobre toda a terra. Como vai ser gostoso ver isso, que de repente um pequeno esforço, um pequeno trabalho, mas derivado de fidelidade, de justiça, redundou em muita frutificação. Talvez o seu filho seja um grande servo de Deus. Um homem que vai gerar filhos e filhas que vai governar na eternidade. Não despreze esse grande privilégio que nós temos de sermos noiva de Cristo. Algumas considerações aqui. Uma música muito antiga que já cantamos na igreja. O título dessa música é Jesus Cristo Mudou o Meu Viver. E tem um trecho da letra dessa música que fala o seguinte: o amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto eu falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Algumas vezes, tanto jovens, maridos, esposas, estão em busca do amor. E vamos encontrar um paradigma do amor criado pelo mundo que é irreal, que é falso. E as pessoas, no final, chegam a entender que é tudo ilusão. Mas quando vamos em busca do amor, do padrão de amor fornecido nas Escrituras e exemplificado na pessoa de Jesus e a sua noiva, então agora tudo é diferente. E Cristo deu-me esse amor, me amou dessa forma, deu a sua vida por mim, e eu me tornei então pertencente à noiva de Cristo. E teremos um dia que teremos a celebração desse casamento. Quando, após nós sermos arrebatados, nós teremos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, aonde Cristo vai casar com a sua linda igreja, com a sua linda noiva, aquele remanescente fiel. O que nós vimos hoje, então, o Salmo 45, então, falou para nós sobre o casamento mais esperado dos séculos do século. Essa é a bendita esperança nas Escrituras. Deus nos tira daqui para nos livrar da tribulação e faz um casamento para o seu Filho Jesus com a sua noiva, a igreja. Então nós vimos hoje sobre o noivo. Ele é abençoado eternamente, ele é soberano e irresistível e ele é justo e humilde. E a noiva, ela esquece do seu passado, não deixa o seu passado interferir no presente. Aqui agora ela ama somente um só Senhor, o seu marido. Ela é submissa e reverente e o caráter dela reflete quem é o seu noivo, quem é o seu marido. Que salmo lindo! Não é mais um salmo de tristeza como nós vimos estudando antigamente. Mas essas tristezas, elas podem ser enfrentadas de forma tranquila pela noiva de Cristo, porque ela aguarda esse dia. Ela sabe que esse dia vai ser real. Então, como igreja hoje, parece que não vai dar certo, parece que não dá tempo, parece que até que o noivo foi embora e escolheu outras coisas. Não, ele é o mais interessado nesse dia e nesse casamento. Então, se você está sofrendo ainda, tendo dificuldades, saiba que esse dia te aguarda. E esse poema vai ser cantado, vai ser lido, vai ser recitado no dia do nosso casamento com Jesus, da celebração das bodas do Cordeiro. Em 2 Coríntios, Paulo ele escreve da seguinte forma: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, isto é, a nossa mente foi aberta, então agora nós entendemos quem é Jesus, como que nós somos salvos. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver a Cristo e refletir a glória do Senhor, porque nós enxergamos quem Jesus Cristo é. Ele é o nosso Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele.
Ainda não casamos, mas temos uma aliança, uma promessa, um acordo. E esse acordo de Jesus Cristo nunca vai quebrar. E enquanto estamos aguardando a chegada desse dia do noivo que vai nos levar à cerimônia, o próprio Jesus está nos transformando dia a dia, gradativamente, para nos tornarmos mais parecidos com Ele, para que quando nós chegarmos diante de todo mundo, chegarmos à Sua presença, nós sejamos uma noiva incorruptível, sem mancha, sem mácula, com muita honra, com muita glória. Que casamento será esse? Então deixe Jesus Cristo estar trabalhando na sua vida para mudar o seu caráter, para que quando chegarmos lá, nenhuma lembrança do pecado, do passado, do nosso povo antigo possa estar na nossa vida e nós sejamos assim limpos, purificados, refletindo a glória de Jesus. Só para nós concluirmos então, o estilo de vida dos salvos e a intimidade com o Senhor Jesus deve ser uma viva canção de amor. O nosso estilo de vida, como noivos agora de Cristo, pertencendo à noiva de Cristo, ela deve ser uma canção viva do amor do noivo por nós. Como igreja, devemos ser fonte de alegria, de regozijo para aquele que governa soberanamente sobre tudo. Nós somos noiva de Cristo agora. Jesus Cristo sabe tudo o que acontece, o que fazemos, o que deixamos de fazer. Ele se orgulha de nós. Ele vai casar conosco. Será que em tudo que nós fazemos hoje, na nossa música, na nossa adoração a Ele, é algo que agrada ao seu coração? É fonte de regozijo, apesar de estarmos em volta de muita pressão, de pessoas jogando barro na noiva de Cristo, manchando o seu vestido enquanto ela está se preparando para chegar naquele dia maravilhoso. Que o meu caráter, que o meu coração possa ser uma fonte de alegria de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, 3 vezes o Pai abriu os céus e disse: eis aí o meu Filho amado em quem tenho muito prazer. Como eu gostaria de saber que várias vezes Jesus Cristo, lá no céu, disse: eis aí minha noiva amada, a quem eu tenho prazer. Não vejo a hora de se encontrar com ela. E Jesus Cristo está trabalhando no meu coração e no seu coração para nos apresentar sem mácula diante dele e diante de todos. Que Deus te abençoe, que essas palavras te encorajem, te animem e te dê força para viver uma vida saudável espiritualmente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tantas lutas que nós passamos, mas nós queremos reconhecer que é tanto o mal, o pecado, que não quer que a gente seja parecido com Cristo. Muito obrigado por essas palavras, porque nós sabemos que teremos um futuro, apesar de circunstâncias difíceis que nós podemos estar passando agora. Mas o nosso futuro diante do Senhor é um futuro glorioso, é um futuro brilhante, é um futuro de um amor perpétuo, de uma segurança sem igual, ao seu lado, frutificando, e louvando e honrando, e sendo a tua esposa como igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e faça resplandecer o rosto dele em você. Amém?